E o gramado espetacular. O que choveu, barbaridade. Até encontrei com um amigo meu que ele falou, olha, o Bragantino só jogou com chuva aqui. E caiu até chuva pior e o campo ficou nesse estado que vocês estão vendo. Maravilhoso, não há problema não, vai ter jogo normal. Porque a preocupação nossa é a gente pegar. Nós vinhamos vindo, eu, Luciano e Caveira, né? Nosso amigo Caveira. A preocupação nossa era chegar aqui, esse sacrifício todo, e não ter a partida. Mas graças a Deus vai ser um grande espetáculo. As duas equipes muito bem armadas, apresentando um grande futebol, e tem tudo para apresentar um grande futebol as duas equipes e, para Deus quiser, brindar com um grande espetáculo. Autoriza o árbitro da partida, que é o árbitro do Distrito Federal. E o Renato está ali dizendo, tinha um jogador dentro do círculo central, e agora sim. Movimentação da equipe carioca para você de todo o Brasil. O Bragantino invicto, é o único invicto, 6 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 9 gols pró, 5 gols contra. Olha o Botafogo chegando aí. Cruzamento para a grande área e o tiro de meta para a representação do Bragantino. E é bom lembrar que o Botafogo tem 8 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Perdeu apenas para o Corinthians em São Paulo, 7 gols pró, 2 gols contra, com um saldo, portanto, de 5. Movimentação na zaga da equipe da casa. Você tem essa dupla de zagueiros, o Ney e o Júnior. O Birubiru, lateral esquerdo. Daí a tentativa do centroavante da representação do Bragantino, Silvio. Passou bem, grande lance para o Bragantino na boca do gol. Gol! Para o Bragantino. Quando íamos para o primeiro minuto de jogo em Bragança Paulista, num grande lance, veja só, Silvio na linha de fundo para Mazinho, que com categoria faz o primeiro gol em Bragança Paulista da Atena. Abertura da defesa do Bota, que ainda nem tinha entrado no jogo. O toque saiu perfeito e Mazinho carimba o seu terceiro gol aqui no Braga. 1 minuto 45 segundos agora. 1 para o Bragantino, 0 para o Botafogo. Grande perspectiva de jogo, Riva. Luciano, sempre que sai um gol dessa maneira, a tendência é ser uma grande partida. E você vê, ficou mano a mano com o De Leon, hein? O De Leon, quando fica mano a mano, sempre tem problema. É um jogador já com uma certa idade, e pega um jogador com esse fogo todo, é muito perigo. Aí a equipe do Bragantino sai jogando, que vai vencendo por 1-0, gol de Mazinho. Quando é empurrado, o jogador de número 5, Mauro Silva, marcou o árbitro da partida, a falta que favorece a representação da casa. É o futebol às segundas-feiras para você, ao vivo para todo o Brasil. As emoções do Campeonato Brasileiro de Futebol. Na próxima segunda-feira você terá Santos e Vitória, direto da Vila Belmiro. Birubiru. Fica tocando a bola lá atrás, a representação do Bragantino. E a torcida, é claro, vibrando com um gol com 1 minuto de jogo. Trabalhou pintado. Mauro Silva. Esse é o Mazinho, autor do gol. Foge da marcação, aperta a marcação a equipe do Botafogo. E olha que parece que o gramado, pelo jeito, parece que não choveu. É impressionante. Vou contar uma coisa pra vocês. Que drenagem maravilhosa, que gramado maravilhoso. Mazinho. Botafogo querendo mostrar serviço. Tomou um gol de cara. Piquete. Renato Gaúcho. Que atravessa uma grande fase na equipe do Botafogo. Bom lance individual. Só que ele perdeu. Vai embora Mazinho. Põe na velocidade e cometeu falta. Cometeu falta em cima do lateral esquerdo da representação do Botafogo. Já a movimentação de De Leon. Tá aí com a bola. Vai passar por ele o Renato. Arma-se o clube da Estrela Solitária, que tomou um gol de cara. Renato por ali, tem a meia esquerda se quiser. Valdeir. Bom lance do Valdeir. Gil Baiano. Silvio também de novo no mano a mano ali, hein? Se soltar no miolo pro Mazinho, de novo pro Silvio, se quiser, vai Mazinho.
Atropelado o jogador do Bragantino. Agora, no mano a mano ali, Riva, a coisa vai ficar bravíssima, bravíssima. Vai ficar feia, como eu disse, o Botafogo tem que sair, mas tem que sair com cautela. Tomou o gol, não tinha nem um minuto de jogo, mas tem que tomar cuidado. Se deixar mano a mano com o Mazinho, com essa velocidade e com o Silvio, vai, olha que pode complicar muito o Botafogo. O Botafogo tem que tomar cuidado com isso aí, hein? Já preocupado lá com a barreira, o goleiro Ricardo Cruz, da representação do Botafogo do Rio de Janeiro, que perde por 1-0 aqui em Bragança Paulista. Vamos ver quem vai cobrar essa falta aí. Pelo jeito, tá lá o Pintado, tá lá o Gil Baiano. Lá vai o Gil Baiano, lateral direito. Saiu a bomba! Bandeirantes, o canal do esporte. Philco Itachi, a imagem real. Na hora de viajar, todos os clubes do Campeonato Brasileiro de Futebol vestem uma só camisa. VASP. Voe VASP, você também. Agora em 3 vezes sem juros. Experimente. Dá uma olhada só como é que está a VASP com essa nova roupagem, com a nova filosofia da direção da VASP, com os comandantes. Aliás, os comandantes da VASP agora eles estão com uma novidade. Eles vêm descrevendo os pontos turísticos para vocês. É impressionante, a boa vontade do pessoal de bordo da VASP é um negócio muito sério. Vale a pena você experimentar, hein? Tá na hora de a gente mudar um pouco, né? Olha o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. Carlos Alberto. Tentativa era boa para o jogador Piquete. Gil Baiano. Eu soube que o técnico Paulo Roberto Falcão estaria aqui vendo a partida juntamente com o senhor Salgado, que é o diretor da CBF. Vamos ver se os nossos repórteres confirmam, né? Eu não vi aqui em cima o Falcão, não. Mas o presidente do Bragantino tinha me dito que ele viria. E o árbitro vai chamar a atenção do Renato Gaúcho. Na marca dos 6 minutos 27 segundos deste primeiro tempo em Bragança Paulista. 1 para o Bragantino, gol de Mazinho, 0 para o Botafogo. Bem que tem muito jogo, olha só a bola de graça. Bem, Renato, mete bem essa bola, hein? Valdeir procurou a grande área. Na descida era perigosa pela meia direita do campo de ataque da equipe da Estrela Solitária do Rio de Janeiro. Essa semana tem um jogo que não acaba mais para você. Quarta-feira, direto de Goiânia, Goiás e Atlético Mineiro com J. Júnior, Juarez Soares. Na quinta-feira, Santos e Portuguesa, direto da Vila. Aquele jogo que foi adiado da última segunda-feira. Vai embora, vai embora. João Santos. De Leão cortou. E agora a temperatura fica amena. Praticamente parou de chover. Renato. Carlos Alberto empurrado pelo centroavante Silvio. Paulo Roberto. Vai se apresentando o lateral direito do Botafogo para a grande área. Sai o goleiro Marcelo. E se você tem problemas de recepção, como eu estou tendo aqui, é muito simples na sua televisão. É só você pegar uma antena parabólica Santa Rita. É a solução ideal para o problema de imagem da sua TV. Atenção, pessoal da Santa Rita. Pelo amor de Deus, manda uma parabólica para nós aqui. E aqui nós estamos vendo mais fantasma do que propriamente o jogo. De Leão. Aliás, é um pessoal muito simpático da Santa Rita. Tem 3 jogadores do Bragantino ali. Gil Baiano, Gil Baiano. Não saiu não. De Leão. Arma-se o time do Rio. Juninho, lá do lado direito. Descida é boa do Paulo Roberto com o Renato. Grande descida do lateral do Botafogo. Olha a sobra ainda do Fogão. Na volta estava impedido. Paulo Roberto marcou bandeira, confirma o árbitro. Agora, disposição os jogadores têm, hein? Não, tá bom o espetáculo. Realmente, olha lá, o bandeirinha deu, o juiz não deu. E deu escanteio, Luciano. Realmente o jogo bastante corrido e bastante movimentado. Olha a boa oportunidade para a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. 1 para o Bragantino, 0 para o Fogão. Na grande área está o Gilson Jader. É um central altão. Olha só, passa a bola à frente, quase que da pequena área, hein? Birubiru tá aqui, ó. Houve inversão dos laterais. O Birubiru ficou na direita e o Gil Baiano ficou na esquerda.
Olha, e apenas, Luciano, para confirmar aí a sua informação, aguarda-se o Falcão do estádio Marcelo Stefani. Parece que já chegaram o Jorge Salgado e o preparador físico Gilberto Tim. Estariam já assistindo o jogo, segundo informação do presidente Jesus Cedi. Aliás, a direção do Bragantino muito simpática com todos que aqui estão presentes. Inclusive até os torcedores do Botafogo, recebendo de uma forma brilhante. O Bragantino vem dando um grande exemplo a todos nós, essa que é a verdade. Em tudo e por tudo. O árbitro marcou a falta. Falta do ponteiro do Botafogo, o Renato. Não, não é o Renato que estava lá, não. É exatamente o Valdeir. Bola fora da grande área, daí para Marcelo. Ô, Luciano, o Bragantino deve explorar muito o seu lado esquerdo com a saída do Birubiru. É um jogador que apoia bem, tem muito vigor físico e dá esse espaço, porque o Renato joga mais enfiado. Então há um vazio enorme, onde o Bragantino pode se aproveitar. Movimentação do Birubiru. O Gil Baiano está livre desse lado aqui, é só alguém perceber. Mauro Silva não percebe. Botafogo está começando a matar bem ali as jogadas no meio do campo, hein? Vai bem o time de Valdir Espinosa. Voltou Mauro Silva. Alberto. Progressão do Birubiru pela meia esquerda, campo de ataque do Bragantino. Na grande área está Silvio. Vai fechar Mazinho também. Biro. Silvio. Birubiru. Tentativa para Mazinho, completamente impedido. Marco Bandeira confirma o árbitro. Bandeirantes, o canal do esporte. 1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. Lançamento do Paulo Roberto por Renato foi todinho torto e forte. A nossa saudação ao nosso querido Luiz Falcão da Dolphin Turismo de Recife. Ele que tem Fernando de Noronha à sua disposição. Talvez a maior beleza ecológica todos os tempos. Fernando de Noronha, vale a pena a gente ver de perto. Aliás, vou passar uma imagem no Vale Tudo no próximo domingo de um tubarão que é abraçado pelo homem. Tem gente duvidando que isso possa acontecer. Dizem que o tubarão jamais seria domesticado. Em compensação, o cara sobrevive, né? Hã? E o cara sobrevive. É lógico. É lógico. Foi bom a parte. E o cara sobrevive. No Vale Tudo no próximo domingo. Silvio tocou de cabeça ali. O Rivelino sugeriu aqui para mim, baixinho da Atena, que o próximo tubarão a ser abraçado podia ser pelo repórter José Luiz da Atena, um repórter surpresa. Bom, ele ia ficar sem comer durante o ano, porque carne tem de sobra. Reposição para a equipe do Clube Atlético Bragantino. Vai Birubiru. Impressionante nosso Mário Sérgio ontem, hein? No grande prêmio do Cisas. Já vou falar nisso, impressionante. Olha só, a descida do João Santos. E a recuperação, mas o árbitro já marcava ali a famosa palavra deixa. Mas ontem o Mário Sérgio chegou para o Elias Júnior antes do grande prêmio nos 2.000 metros, com a dotação de $100 mil, e falou, não é nada disso que vocês estão dizendo. Quem vai ganhar é o cavalo número 2. E não deu outra coisa. Impressionante o Mário. Conhece pouco o Marão no clube, hein? Ele conversa com os cavalos, o Mário. Conversa. Aliás, o nosso abraço a Ciro Batelli, que está acompanhando essa transmissão da Rede Bandeirantes. Ele que é o vice-presidente internacional do Cisas e que trouxe essa belíssima festa a São Paulo, no Jockey Clube de São Paulo. Birubiru. De Leon. Carlos Alberto deixou a bola passar. De Leon veio na sobra. Partindo para o campo de ataque, já dentro da faixa ofensiva do Botafogo. Paulo Roberto. Não tá legal o Paulo Roberto. Ney. Olha lá. O Silvio. É que voltava a tempo lá o Renato Martins dando cobertura. E também o Carlos Alberto, que ajudava lá o Gilson Jader. De Leon. Pingo. Carlos Alberto. Tem um pingo ali pela meia direita.
Tá pedindo aqui faz meia hora o Renato Martins. O Júnior bateu do jeito que veio. De novo. Vai o Renato. Esse é o Gaúcho. Ô Luciano, não pode deixar o Botafogo gostar do jogo. Realmente, esse toque de bola, normalmente é futebol carioca. O Botafogo tem isso. Começa a tocar. E o Bragantino entrando no ritmo do time do Botafogo. Acho que o time saber administrar essa sua vantagem, voltar, bloquear mais o time do Botafogo, somente no meio de campo, não deixar esse toque de bola. E quando tem essa bola, sair mais rápido no contra-ataque, não dar balão. Porque balão fica fácil para defesa. Como agora que o De Leon e o Renato fez exatamente isso. Falou, De Leon, põe no chão pra mim aqui, né, Tatá? É verdade, Luciano. Aliás, como curiosidade, lembrar que esse time que está em campo, com o seu treinador, nós temos 3 campeões mundiais e um bicampeão mundial, né? Renato Gaúcho, Paulo Roberto, De Leon e Valdir Espinosa eram daquele time do Grêmio campeão que tinha o Mário Sérgio. E o De Leon, para compensar, ainda tem mais um título com o Nacional do Uruguai. Brincadeira? São os destaques dessa partida nesta segunda-feira para você. Gil Baiano. Boa bola tocada, hein? Olha o tiro de perna esquerda que saiu do Pintado. Luciano. Tiro de meta para a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. Bandeirantes, o canal do esporte. Pênalti, marca de profissional. Seria bom a gente repassar a classificação do Campeonato Brasileiro. O Fluminense é líder, né, Datena? É verdade, o Fluminense é líder com 10 pontos ganhos. Aliás, os dois clubes de hoje estão tentando ascender também a liderança do campeonato. E na sequência nós temos o Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Palmeiras e Corinthians com 9. Depois vem São Paulo, Botafogo do Rio, Bragantino com 8 pontos. E a falta em cima do Gil Baiano. É uma transmissão da Bandeirantes para você, direto de Bragança Paulista. A Bragança Paulista fica situada a 128 quilômetros da cidade de São Paulo, né? 128, 130. É que você pode chegar por vários caminhos. O que nós viemos hoje é um pouco mais longo, que você vem pela Anhanguera, pega ali Jundiaí, Itatiba, tem direto aqui pela Fernão. Olha só o cruzamento, perigosíssimo, perigosíssimo. E a subida do Silvio, né? É bom esse centroavante, hein, Riva? Se mexe bem, um jogador alto, então o Bragantino tem realmente usar os laterais do campo, os 2 laterais podendo apoiar. Pelo setor esquerdo, acho que está melhor, porque do Renato dá espaço, está um vazio enorme naquele setor. E chegar na linha do fundo, jogar para trás, ou então jogar essa bola em cima do Silvio, que é um jogador com uma estatura muito alta. Lá vai o Fogão. Juninho virou. Já arrumou um contra-ataque com o Alberto. Vai passar o João Santos. Alberto, do lado direito, estava livre pedindo o jogador Pintado. Luciano. Neste domingo no Vale Tudo para você, direto da Austrália, primeira emoção da Fórmula Indy para você, ao vivo às 2 da manhã. Diga. Aproveitar para ouvir rapidinho o técnico Carlos Alberto Parreira. Óbvio que o resultado lhe agrada, 1-0 no começo do jogo, mas e a produção tática do time Parreira? Eu acho que está bem até agora, está se defendendo lá atrás, sabendo bloquear, e o que é mais importante, partindo em velocidade e criando situações no ano. Aí o simpático Parreira. Tem a impressão que se o Falcão não conseguir se equilibrar à frente da seleção brasileira, o Carlos Alberto Parreira é o grande nome indicado, viu? De Leon. Ó o Renato. A ideia dele foi ótima pro Valdeir. Mauro Silva. 1 Bragantino, 0 Botafogo. O juiz marcou a falta em cima do Mauro. Edson Rezende de Oliveira, lá de Brasília. Brasília também acompanhando as transmissões da Bandeirantes. Bateu o Gil Baiano. Vai complicar que o Birubiru passava. Olha a bomba! No meio do gol, Ricardo Cruz. Mas o Biru descia livre lá. E veja só o chute.
Gil Baiano. Levantamento é bom, tem condição. Olha o segundo gol pintando. Atenção, atenção, João Santos. Dentro da pequena área. Toca pela linha de fundo. A zaga do Botafogo. Salva-se o Botafogo. Impressionante, impressionante da Atena. Ó, me pareceu, o Luciano, que o jogador estava impedido. Apesar dele ter partido com tudo, me parece que quando ele partiu, na hora do lançamento, ele estava um pouco adiantado. Acho que reclamou com razão a zaga do Bota. Tá aí a opinião do Atena. Olha o escanteio para a equipe do Bragantino. Mazinho. Antes ele marcou a falta na subida do Mazinho. O juiz estava em cima. Roberto Rivelino. E você vê, aqui de cima da Atena, realmente eu achei que o João Santos tinha condições, que ele partiu legal, que aqui o Renato dava condição para ele. Não sei, no replay não deu para reparar. Mas eu achei que o João Santos não quis ser fominha demais, realmente quis dar para o Silvio fazer o gol. Porque se ele tenta encobrir o goleiro Ricardo Cruz, fatalmente ele faz o segundo gol. E o Bragantino jogando certo agora, sabendo administrar, se fechando aqui atrás, como o Parreira falou, e saindo no contra-ataque. Lógico, tem que jogar esse expediente, porque tem um jogador pesado que é o De Leão, ainda mais com esse gramado que também está pesado. Agora tem que usar muito mais o setor esquerdo. De Leão fez ali a posição de impedimento perfeita, deu um passo à frente, acabou colocando o Silvio na posição irregular, marcou bandeira, confirmou o árbitro. Bandeirantes, o canal do esporte. Vai embora o Silvio, tá impedido. Tá impedido, tá impedido. Tá impedido, não vale nada, nada, nada. Nada, nada. E vai tomar um cartão aí no Mazinho. Vai tomar um cartão. Luciano, aproveitar essa parada no jogo para perguntar ao técnico Valdir Espinosa qual é o erro do Botafogo, Valdir? Querer se atirar à frente com velocidade sem guardar um posicionamento, tocar mais a bola, quer dizer, abrir mais o jogo à lateral, porque quando perdemos a bola é um buraco no meio campo da defesa. Valdeir. 1 para o Bragantino, 0 para o Botafogo aqui em Bragança. Seria para o Paulo Roberto. Agora os passes daqueles que têm a obrigação de armar o Botafogo. Tá muito mal, tá certo, Luciano. É o meio de campo, Botafogo. Acontece que a marcação do Bragantino agora tá certa. Tá dando pressão no meio de campo, não deixando os homens do meio de campo pensar muito. Então estão errando muito passe. E quando erra um passe, o Bragantino pega essa bola e tá saindo com rapidez, tá criando problemas numéricos aqui atrás. E acho que o Botafogo tem que ter mais tranquilidade, como o Espinosa fazia, administrar mais. Não acabou o jogo, tá no primeiro tempo, e jogar pela lateral do campo. Você vê que o Renato simplesmente é um centroavante fixo. E não tem ninguém na ponta direita, somente joga por esse setor esquerdo aqui. Alberto. Recebendo mais na frente, Alberto. Na triangulação com Birubiru saiu. Escreva para a promoção Starret, Caixa Postal 372, dizendo: quero ganhar um presente sob medida Starret. Luciano, não sei se dá para perceber, cada vez que o Renato pega na bola, a torcida pega no pé dele. É normal porque ele é um jogador polêmico, né? Mas é porque o ano passado, quando o Flamengo foi jogar com o Bragantino, ele deu algumas declarações, inclusive dizendo que o Bragantino era um time caipira. Por isso que a rapaziada pega no pé dele. Não gosta o torcedor, mas a falta favorece a representação do Botafogo do Rio de Janeiro. Quase que aí no bico da grande área, né, pelo lado esquerdo. Lá está o Piquete. O goleirão Marcelo já falou: quero barreira. Porque mesmo o gramado estando esplêndido, né, em função do que choveu, ele está pesado, que é óbvio. Se é um outro gramado, não tinha jogo, só isso que ia acontecer. Mas de qualquer forma, ele está escorregadio. Olha o cruzamento que é bom. Feito pelo Renato Martins. De novo o Renato. Bola recuada para o zagueiro central. Era o Paulo Roberto que está no lugar do Gilson Jader. 2 contra 1. Ou você isso, ou dá para trás, ou vai complicar a situação para o Botafogo. Aí o toque de bola. Vamos ver lá na frente se o Renato sai para receber. Carlos Alberto domina. 1 Bragantino, 0 Botafogo. Renato. Cortava na quarta zaga Ney. No kick da bola deu certo pro Gilson Jader.
Olha que vontade do zagueiro central que vai para a grande área. Grande lance, bateu com o pé direito o jogador Piquete. Ele numa finta, ele levou 2 do Bragantino. Bandeirantes, o canal do esporte. Armazém das Fábricas, o menor preço do Rio. Levanta Marcelo. Pintado. Foi quem desviou de cabeça ali. Renato. Carlos Alberto ficou olhando. A movimentação é boa do jogador Pingo. Agora sim, Carlos Alberto. Bola de pé em pé. Doutor Gil Baiano. Não pode complicar aí não, Gil. Conserta tudo Pingo. Pintado. A bola tocou no lateral esquerdo, tocou no Gilson Jader, mas o árbitro preferiu dar a bola ao chão ali, quer dizer, falta, marcou falta que favorece a equipe da casa. Nesta quarta-feira, direto de Goiânia, menos, é claro, para Goiânia, Goiás e Atlético Mineiro. Silvio Mazinho. Pro Silvio, levou vantagem, saiu o goleiro, ele deu a vantagem. Essa dupla Silvio Mazinho é brava. Tiro de meta para a equipe do Botafogo. Enquanto a gente revê, a gente também consegue matar um pouco a saudade do nosso querido Armando Nogueira, que está acompanhando no Rio a partida 1 Bragantino 0 Armando. Boa noite, Armando. Boa noite, Luciano. Tudo bem? Está gostando do jogo? Estou gostando muito sobre vários aspectos, sabe? O primeiro deles é aquela coisa que você assinalou, que é a qualidade do gramado. Eu acho que a recuperação do futebol brasileiro começa pelo piso. Depois, eu quero registrar a minha alegria de ver uma equipe dirigida por um treinador competente, sério, um ser ético, que é o nosso Carlos Alberto Parreira. A equipe dele fez um gol na abertura da partida, ele não retraiu a equipe dele não dá um pontapé, a equipe dele tem aquela coisa do futebol civilizado, sabe? É realmente uma equipe muito bem dirigida. Eu fico na maior felicidade. Eu não sei o que é que vai acontecer com a seleção brasileira do Falcão, mas eu sei que se a CBF tiver um pouco mais de serenidade, de bom senso, ela acaba nesse rapaz. Era o que eu tinha a dizer a você, e quero aproveitar para mandar um abraço pro Ribelino, que eu acompanho desde menino, com perdão da rima. Um abraço. Beleza, Armando, muito obrigado. Estamos com saudade. Vamos trabalhar essa semana, se Deus quiser. Vamos ver essa falta aí que o Paulo Roberto vai cobrar. Olha a chance do Fogão na barreira. Virou Carlos Alberto aqui na esquerda, sobe Gil. A sobra ainda do Botafogo, Carlos Alberto. Seria pro Renato. Gil, daí pro Marcelo. Aí, Rivelino, nós podemos jogar uma partida de tênis de vez em quando, você e o Armando, né? Lá em Miami não deu, porque pela minha contusão, o Armando fez eu comprar 2 raquetes. Né? Ah, eu tava junto. Você viu, né? Você se lembra que fez... Agora eu quero estrear essa raquete, realmente maior prazer eu jogar, fazer uma dupla com o Armando Nogueira, a gente brincar um pouco, transpirar. E como ele disse, o Carlos Alberto Parreira tá... Olha lá, Luciano. Olha só o Mazinho, pra trás tem o Silvio. Vira. Gol! De lance, que maravilha, que futebol aberto, bonito, rápido, insinuante. E um goleador, você vê? Eu dizia, vira que você faz, meu filho. 2 para a equipe do Bragantino, 0 para o Botafogo da Atena. Impressionante a leveza do ataque do Braga, as oportunidades que o time está criando, e na realidade está certo Armando Nogueira. O time fez o primeiro e partiu em busca do segundo, que encontrou agora no oportunismo de Silvio, que faz o seu 5º gol no Bragantino, aliás, um golaço. Na marca dos 28 minutos desse primeiro tempo, 2-0, mas essa dupla é infernal, Riva. Aí, Luciano, depois eu compro. Bom, não deu nada. Mas realmente e você vê aqui, aquele problema, mano a mano.
Deixaram o Mazinho mano a mano. Aí, Luciano. E é o que aconteceu. E se o Botafogo não se cuidar, não ter tranquilidade, tocar a bola, tem jogadores com experiência aí, pode sair daqui tomando uma goleada, hein? Porque da maneira como tá jogando, dando essa facilidade pro time do Bragantino, realmente essa dupla, Mazinho e Silvio, estão dando o que fazer aqui. Escanteio do lado direito, 2 para o Bragantino, 0 para o Botafogo. O Botafogo vai desesperadamente pro campo de ataque. Só tomar cuidado, mas o time do Botafogo é um grande time, hein? Tem muito jogo pela frente. Olha a cobrança, Paulo Roberto na boca do gol, toca de cabeça. Piquete, tiro de meta para o Bragantino. Bandeirantes, o canal do esporte. Dinheiro na hora e sem burocracia é com o Crédito Pessoal Losango, a sua grande jogada. Para você conferir na marca dos 30 minutos desse primeiro tempo, 2-0 Bragantino. Um de Mazinho, outro de Silvio. Birubiru. Tá semana no campo de ataque, lá pela meia está o Alberto. Para trás. O Júnior. Pintado com a mão. Tá certo o juiz, tá certo o juiz. Tá certinho. Outro detalhe, Luciano, o Botafogo tem que compactar mais seu time. Para justamente não dar esse contra-ataque, tem que compactar o meio do campo, a defesa e o seu ataque. Porque está muito distante. Porque praticamente você percebe que o time do Botafogo na frente não tem posição fixa. Todo mundo se mexe. Mas eu acho que tem que ter uma posição fixa no seu lado direito. Seu, porque não tem ninguém que cai naquele setor, a não ser o lateral direito. O arremesso lateral para a equipe do Botafogo, que permanece no campo de ataque. 2 para o Bragantino, 0 Botafogo. Na quarta-feira, direto de Goiânia, Goiás e Atlético Mineiro com J. Júnior, Juarez Soares. Renato, bom lance. Volta-se bem, Renato. Na bola, Renato, tá certo. Que ele batalha, que ele briga. Vai complicar de novo, vai Mazinho, Gilson Jader vai com ele. É que os dois estão em ritmo de Fórmula Indy, de Fórmula 1, nossa senhora. Se somar o Senna com o Emerson Fittipaldi, são esses dois que estão na frente aí. E ainda tem o Piquet do lado esquerdo lá. Brincadeira, amigo. O que eu acho interessante é a humildade de alguns jogadores do Bragantino. Você vê, dá bico mesmo, quer nem saber o Júnior. Tá certo, Luciano, é a vontade que tem, a disposição de ter a bola em seu poder. Também é uma coisa muito importante. E você vê que o Mazinho joga uma parte do campo somente aqui. Ele deixa o lateral Renato, dá esse espaço para ele apoiar. Você já viu isso aí? Ele apoiou, mas aí quem cobre ele aqui? O Jade, fica mano a mano. E ele é muito mais rápido que o central do Botafogo. Então é difícil, olha lá. Agora não tava não, hein? E tem um detalhe, hein? Na mesma linha não tem impedimento mais não, hein? Então, agora ele tava na mesma linha, não tava impedido. O Bandeira entrou nessa, né? E os dois zagueiros do Botafogo, um tava lá de um lado direito, outro do lado esquerdo. Tinha uma avenida no meio. Carlos Alberto. Estão afunilando o jogo, fica fácil. Aí sim, agora sim. Boa bola tocada pelo Renato. Olha o cruzamento na boca do gol pro Renato. Afasta a zaga do Bragantino, Júnior. Tem que jogar pelos flancos. É isso que o Renato está dizendo. Foi bom o cruzamento. Quase pega de frente pro gol. E um golzinho do Botafogo agora põe fogo no jogo. 2-0 Bragantino. Paulo Roberto cobrou. Piquete. Falta em cima do João Santos. Luciano, lembrar o telespectador da Rede Bandeirantes o seguinte: no domingo, um grande time do futebol brasileiro também caiu no erro. Estava perdendo para o Bragantino, quis sair para o jogo e tomou de 3-0. Foi o Cruzeiro. Aliás, 3-1, desculpa. Lançamento lá pro Silvio.
Pintado. Gil Baiano. Silvio. Ele tem porte, né? É grande centroavante. Ele podia ter uma chance também na seleção, né, amigo? Eu, se fosse Falcão, já levava a dupla logo de vez. Renato. Paulo Roberto. Renato Martins lá para a grande área. Pintado. Telegrafou, passa o Paulo Roberto com boa presença. Se antecipou, dominou, sai aqui com o Renato. Tem dois do Botafogo por ali. Olha o Renato ali, meu filho, olha o Renato. Pingo. Pingo. Isso. Só que pelo miolo vai ser muito difícil. Muito difícil. De Leon. Permanece o Botafogo aí com o Renato Martins. Vai bater pro gol Pingo. Renato. Birubiru, bem marcado pelo Birubiru. E agora é uma confusão generalizada na retaguarda do Botafogo. Tá todo mundo lá na frente. É que pra sorte o Paulo Roberto faz bom lance lá, domina pra equipe do Botafogo. E você vê, Luciano, que você está falando, tudo pelo meio, ninguém abre. Realmente fica muito difícil o Botafogo entrar. Pode até entrar pela qualidade do Renato, que tem uma habilidade, o Juninho, mas abre o jogo, procura ocupar o espaço. E o Botafogo, pelo menos do lado direito, não ocupa nenhum jogador. Corta bem o zagueiro central, Júnior. Renato, grande bola do Renato pro Pingo, hein? Grande bola, vai pra grande área, vai sair cruzamento. Vamos prestar atenção. Olha a sobra, pegou de primeira mal. Carlos Alberto pegou mal. Bandeirantes, o canal do esporte. Philco Itachi, a imagem real. A nossa saudação ao grande Toquinho, que está aí realizando um trabalho incrível para terminar o seu LP, que será editado na língua italiana, castelhana. E o nosso Toquinho está aí fazendo música o dia inteiro, não é brincadeira não. Só espairecer um pouquinho, então ele deve estar assistindo aí o Bragantino com o Botafogo do Rio de Janeiro. Renato Martins. Renato. Gil Baiano. Silvio. Até aí o Botafogo vai bem. Aí termina a criatividade. Ninguém abre aqui, ó. Vai todo mundo embolado ali. Carlos Alberto. Deu certo, hein? Deu certo, virou no canto. Passa a bola tirando a tinta da trave. O centroavante nessa vez, Juninho, quase faz o primeiro gol. Num erro de posicionamento na retaguarda do Bragantino. E a bola tocada com muita precisão para o Juninho. Mas se o Botafogo abrir um pouquinho, tanto de um lado quanto do outro, vai engrossar mais ainda para o Bragantino. Levantou o goleirão. 2-0 Bragantino. Birubiru. Deu certo a tabela. Birubiru prendeu. 38 minutos desse primeiro tempo em Bragança Paulista. Biro. Ganhou, vai para a linha de fundo. Olha no segundo pau, sai bem o goleiro. Sai bem o Ricardo Cruz. E o jogo tá alegre, tá bonito, tá rápido. Dificilmente a bola para, hein? E o árbitro de Brasília tá excelente. Sr. Edson Rezende. Bandeirantes, o canal do esporte. 1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. Todas as sextas-feiras, às 23h30 para você, o Campeonato Norte-Americano de Basquetebol Profissional, nessa fase de classificação. Depois teremos as transmissões ao vivo de todos os playoffs do maior basquetebol de todo mundo. Toda segunda-feira você tem a Semana Americana Luke Strike.
Às 9h10. Vai bater pro gol, hein? Tudo bem, Luciano, mas tem o Birubiru toda hora à vontade. Você vê que o Birubiru já criou uma boa situação e tá aquele espaço aberto, porque o time Botafogo joga somente desse lado. Dá esse espaço enorme pro Birubiru. O Espinosa tem de corrigir, porque aquele setor tá um desastre. Valdeir tentou completar a tabela com o jogador Renato Gaúcho, não conseguiu. João Santos. Embora o João. Levou. Olha o terceiro, olha o terceiro. Espalma espetacularmente Ricardo Cruz. Com o pé na realidade foi. Esse Silvio não é fácil, amigo. E o Mazinho estava ali para conferir também, hein? 2-0 o Bragantino. Alberto. Vai Birubiru com o ponteiro. Birubiru quase passou por 3 jogadores do Botafogo. Bandeirantes, o canal do esporte. Chuteiras pênalti, mais resistência e tecnologia em campo. 40 minutos do primeiro tempo. Toda segunda-feira para você um belo jogo do Campeonato Brasileiro. Semana que vem tem Santos e Vitória, direto da Vila Famosa. Olha só, nossa senhora. Pra quem inimigo, né, o Tatá? Verdade, e não é uma jogada condigna com o lateral da seleção brasileira, né, Luciano? O ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, o Bragantino ganhou lá no estádio do Botafogo, no Rio, por 2-1, viu? Só pra lembrar. Bom lance individual do De Leon. Gilson Jader. Paulo Roberto. Mas o Botafogo é um time brigador, um time lutador. Tá aí procurando pelo menos a marcação de um golzinho nesse final de primeiro tempo, para voltar com mais moral no segundo. E Luciano, o Botafogo não tá morto, não criou uma situação. Tem time para isso, para revirar. Acontece que é posicionamento. O Espinosa tem que acertar um pouco o posicionamento, principalmente seu ataque. E a movimentação dos homens de meio campo, tocar a bola com mais rapidez, não perder tanto passe, como estão perdendo e estão proporcionando esse contra-ataque. Lançamento é bom para o Renato Martins aqui pelo lado esquerdo. Saiu o cruzamento e Marcelo largou, voltou. Olha a confusão. Renato Gaúcho pintou. Silvio. Derrubado Alberto. Vamos rever o lance ali quando o Marcelo saiu e largou a bola quase. É uma transmissão da Bandeirantes para você. Bandeirantes, o canal do esporte. De Leon. Quarta-feira tem Goiás e Atlético Mineiro direto de Goiânia com J. Júnior. Paulo Roberto, rapaz. Chuta forte. Escreva para a promoção Starret Caixa Postal 372, dizendo: quero ganhar um presente sob medida Starret. Todos os dias, praticamente, um grande evento esportivo para você. Quarta-feira, o jogo de Goiás. Quinta-feira tem Santos e Portuguesa. Sexta-feira tem o basquetebol profissional norte-americano. Sábado tem jogo também, São Paulo e Goiás. E vamos nós. Segunda-feira tem Santos e Vitória. Bom toque. O Botafogo está pressionando bem. Gil. O Júnior. Silvio. Alberto. Foi atropelado pelo Pingo. Bandeirantes, o canal do esporte.
Armazém das Fábricas, o menor preço do Rio. 4 minutos vai terminar o primeiro tempo em Bragança Paulista. 2 para o Bragantino, 0 para o Botafogo. Gil Baiano. Mazinho. Melhor para o lateral esquerdo, Renato Martins. Bola colocada pela linha de lado, arremesso para a equipe do Botafogo. De Leon. Valdeir. Tá ficando cada vez mais difícil. Você vê, Luciano, esse tipo de marcações é do Parreira. Quer dizer, quando tem um jogador que tem a bola, de repente vai lá, outro vai ajudá-lo. Você vê o jogador Valdeir ficou sem opção nenhuma. Veio por trás o jogador Mauro Silva e tirou a bola dele e caiu, segurou. Esse é típico do Parreira, esse tipo de marcação. Quando tem a bola, você tem um ou dois ajudando o marcador. Você também é fã do Parreira, né, Riva? Eu gosto muito do Parreira. É um treinador que realmente é muito dedicado, está sempre na moda, inovando. A maneira de jogar, ele trabalha com os jogadores, com as opções que ele tem. Você vê um time simples, uma movimentação simples, mas com jogadores no lugar certo. Isso que é muito importante. Renato Martins. Vai terminar esse belíssimo primeiro tempo corrido. 2-0 para o Bragantino. Botafogo não desanimou um instante sequer, o que é muito importante. Está procurando chegar lá, está tentando acertar. Juninho. Aliás, um golzinho nesse finalzinho de primeiro tempo ia dar uma pitada toda especial ao jogo. Não deixa ele ir embora, não deixa ele ir embora. Lá vai o Silvio, aos trancos e barrancos. No mano a mano ele vai tentar, hein? Boa bola pro Mazinho. Que deixada de bola pro João. Ainda João, vai bater pro gol, bateu rasante, pega Ricardo Cruz. É um inferno da Atena, que coisa! A defesa do Bota tá parecendo a rádio de Bagdá. Todo mundo fala, mas ninguém se entende, principalmente pela evolução dos 3 jogadores de ataque da equipe do Braga. Então vamos chegar aqui rapidinho no Gil Baiano. O Gil, uma boa partida, uma ótima partida do Bragantino, principalmente do ataque ali. Tá sendo partida, né? Aqui pra gente ter conseguido se movimentar bastante, aqui no espaço, na defesa do Botafogo. Vamos ver se a gente começa o segundo tempo no mesmo ritmo, para que possamos imaginar um resultado positivo. Deixa eu ver o Hugo de Leon aqui desse lado. O que está atrapalhando? É a rapidez do ataque do Bragantino? Não esperava isso? Não, é que nós tivemos felicidade. Eu escorreguei na primeira jogada, eles tiveram um gol aos 2 minutos, saíram com o jogo na frente, o campo assim como está, nós pressionando. É lógico que a gente ia dar um pouco mais de chance, mas vamos tentar ver como é que a gente segura na marcação, porque está aparecendo muito jogador livre, a ver como é que o Espinosa bloqueia esse toque de bola para a gente pressionar, mas com mais segurança. Bom, ouvido rapidinho também aqui o jogador Silvio. Silvio, o negócio ali atrás parece que está um filé, né? Pela evolução de vocês ou porque realmente a zaga do Bota está um pouco complicada? Não, o time está jogando da mesma forma que joga todos os jogos. Mostrando muita garra, disposição. O time está jogando bastante aplicado, explorando bastante a minha força física, a do Mazinho. Eu acho que isso aí está complicando um pouco a zaga do Botafogo. Me diga uma coisa, você fica agora na vice-artilharia do Campeonato Brasileiro. Bom para você, que é o jogador que está se firmando no contexto esportivo nacional. Eu acho que isso é importante. Eu acho que cada gol que a gente faz, cada partida boa que a gente realize, eu acho que a gente tem a subir a cada jogo durante o futebol nacional. Deixa eu ver desse lado o técnico Valdir Espinosa. Vai mexer pro segundo tempo, Valdir? Ou vem com o mesmo time para sair com tudo? Nós sempre vai corrigir. Fizemos de errado. O Bragantino joga com 2 centroavantes, nós ficamos com 2 homens a marcar e não tem cobertura. Na hora que nós nos vamos ao ataque, estamos jogando pelo meio, só pelo meio, formamos uma linha de frente e sem rebote, sem homens de meio campo para tirar a possibilidade do contra-ataque. O Bragantino está deitando e rolando. Nessas jogadas aqui são muito rápidas. Dá para perceber pela constituição do banco, os 5 homens estão aqui, portanto o Valdir Espinosa não vai mexer, viu, Luciano? Mazinho, me diga uma coisa, o negócio tá bom, foi bom no primeiro tempo, a sua produção e do Silvio envolvendo a defesa do Bota, né? Eu acho que a gente está tentando fazer uma coisa alegre, uma coisa contente, né? Então a gente tem que ir para cima desses caras aí e conseguir uma vitória ou que conseguir umas gols. O pessoal tá meio duro da cintura, vocês estão muito leves, né? Eles estão querendo adivinhar, né? É difícil, eu sei quando quer adivinhar para onde o jogador vai sair, é difícil você pegar. Agora me diga uma coisa, você tomou o 2º amarelo, tem posição garantida contra o Fluminense, né? Isso, pra mim era o 3º, mas eu acho que elimina
Não, é o segundo mesmo. Então é o segundo e estou lá no Rio do Ele foi expulso, elimina e você joga então contra o Flu, tomou o segundo cartão. Tá aí, boa sorte pro Marzinho no segundo tempo também. Ele que tá aí na expectativa de fazer mais um golzinho. Eu vou aproveitar também para ouvir rapidinho outro jogador que está envolvendo de uma forma definitiva a defesa do Bota. Rápido, fala com os amigos da Bandeirantes. João, vocês estão dando um baile aqui, meu compadre. Não, aqui não. Acho que é o trabalho, né? A simplicidade acima de tudo, a humildade, respeitando sempre a equipe do Botafogo, que é grande aqui. E 2 a 0 é resultado parcial. Então esse resultado também é traiçoeiro, a gente tem que tomar cuidado. E também com os primeiros 15 minutos do segundo tempo, para que a gente não possa ser surpreendido, talvez manter esse resultado aí até o final. O que você aprendeu a falar de alemão, meu compadre? Já? Algumas coisinhas, né? Acho que... Mas eu... Fala dinheiro em alemão. É dólar mesmo, né? É, dólar. Então tá certo. Que time que você teve lá, ô Joãozinho? Foi o Bayer Leverkusen, mas foi uma passada assim de... Fiz alguns testes lá, físico e médico. Mas eu tive a infelicidade de me machucar lá e retornei para ver se eu fico bom para a próxima oportunidade, talvez eu fique. Aí o João fez o estágio da Alemanha, comeu muito chucrute, Reisbein e voltou com tudo entortando os negros do Botafogo essa noite aqui. Tem um detalhe, hein? O Valdir Espinosa está conversando mesmo, hein? Agora parece que vai voltar. Pelo menos o árbitro reserva foi lá para isso. Seu Edson, havia uma suspeita muito grande antes do jogo, claro, levantada por um órgão de imprensa carioca, de que o senhor Emil havia dito que o senhor está convidado para apitar na Federação Paulista no campeonato desse ano e poderia de qualquer maneira favorecer o Bragantino. De maneira nenhuma isso ocorreu e o seu trabalho está perfeito. Existe uma determinação da CBF de se olhar com carinho agora uma nova tábua aí de 10 mandamentos que tem que ser cumpridos à risca, né? Perfeito. Não são novas regras, são regras que já existiam, só que exigem que hoje se cumpra com mais rigor. Principalmente o combate à violência e o antijogo. E isso tem feito, você que tem acompanhado sempre, tem feito com que o futebol tenha ficado mais bonito, tem saído mais gols e os espetáculos realmente têm ficado melhores. Porque com isso a arbitragem, principalmente, tenta impedir que o jogador de menor técnica, se iguale ao de maior técnica com a sua violência. O senhor é de Brasília, Brasília não tem um grande futebol. E eu queria saber como é que o senhor, aspirante à FIFA, CBF, como é que conseguiu se revelar? Realmente foi um prêmio pra gente lá em Brasília. Foi um prêmio não só para mim, mas para o futebol de Brasília de um modo geral. Nós não temos um futebol como nos grandes centros, mas nós temos um futebol com 8 equipes profissionais que disputam o nosso campeonato. É claro que não são grandes jogos, que proporcionam grandes rendas, mas nós temos bons jogos. E com isso a gente tem conseguido manter uma experiência e fazer jogos lá e chegar até onde chegamos. Muito bem, muito obrigado. Tá voltando o Botafogo e agora o segundo tempo vai recomeçar certamente. Botafogo sem alteração. Luciano. Muito simpático aí o nosso Edson Rezende de Oliveira. Na vida basta ter chance quando você tem, evidentemente, condições, né? Tem talento. E é uma grande oportunidade para se revelar um bom juiz, o Edson Rezende de Oliveira. Até agora, atuação impecável aqui na cidade de Bragança Paulista. A gente procura dar uma força à arbitragem quando, evidentemente, ela merece, né? Porque a televisão, ela é fria, a televisão é crua. A televisão não adianta você querer inventar, porque a televisão, a imagem está aí para mostrar o que está acontecendo. Então, às vezes, se discute muito, foi pênalti, não foi pênalti. Aí, quando vem a câmera de trás do gol, acaba a paixão clubística pro mais, vamos dizer assim, pro mais fanático torcedor. Foi o caso do pênalti em Porto Alegre, aos 49 minutos, na prorrogação do Tupanzinho. A câmera de trás, quer dizer, não precisava nem a câmera de trás, né? Só a câmera de cima já deu para ver que foi pênalti. Quase o Tupanzinho perdeu a perna. Mas a câmera de trás mostrou a penalidade máxima de forma clara, indiscutível. Então, eu acho que nesses jogos todos, os árbitros têm a seu favor já uma boa vontade com a equipe de esportes da Rede Bandeirantes, que procura ressaltar o seu bom trabalho. Ao invés de ficar sempre achando que não, o juiz é isso, o juiz é aquilo. Vamos ver trabalhar. E agora o segundo tempo vai começar aqui em Bragança Paulista. O Bragantino do lado direito, Botafogo do lado esquerdo. O Valdir Espinosa, ele conversou 20 minutos com seus jogadores e deve ter arrumado o time, Rivelino, porque 20 minutos de papo não mudou ninguém. Ele deve ter falado, rapaziada, eu não vou mudar ninguém, né? Vou deixar vocês jogarem, mas pelo amor de Deus, vamos fazer isso. É claro, tem que reverter esse resultado aí. Mexeu taticamente, em termos de posicionamento. Vamos ver, o Botafogo realmente, segundo tempo, deve vir
pouco diferente ou bastante diferente, né, Luciano? Renato. Da zaga central, Cotô Júnior. Biro. Silvio. Esse não é brincadeira, amigo. Esse centroavante tem tudo, hein? Olha o Renato no mano a mano. Agora é perigo. Vai embora, Renato. Vai embora, Renato. A chance do Bota. A chance do Bota. A bola tocada pela linha de fundo. Renato começa o segundo tempo também a 37 segundos, hein? Chutou com a perna esquerda. Grande oportunidade do Botafogo logo no início do segundo tempo. É uma transmissão da Bandeirantes para você todas as segundas-feiras, um grande jogo. Na próxima segunda-feira, Santos e Vitória, direto da Vila. Pintado. Mazinho e De Leon. Mazinho. Nossa Senhora. Cruzou Mazinho. Pelo jeitão, o jogo vai ser melhor que o primeiro tempo, viu? Biro. João Santos. Passou Biro sem bola, João Santos. Vai Silvio para a grande área, chamou Alberto. Biro. João. Cortou o Gilson Jader. Arremesso lateral para o Bragantino nas proximidades da linha de fundo. Nesta quarta-feira, direto do Serra Dourado, em Goiânia. A apresentação de Goiás e Atlético Mineiro para todo o Brasil, menos para Goiânia. Virou na direita. Gil Baiano. Passou pintado, Gil Baiano levantou. Jader. Botafogo se fecha todo aqui atrás. Vem Paulo Roberto. Carlos Alberto vai embora. Só que adiantou demais, deixou pro Mauro Silva. Meteu o Mazinho, tem condição legal. Bandeirinha estava perfeito. Olha o Silvio entrando, Mazinho para Silvio. De novo o Mazinho pode cruzar. Para Silvio, defende, larga, Ricardo Cruz. Você vê, Luciano, a diferença do Bragantino para o Botafogo nessas duas jogadas. A procura pelas laterais do campo. Foi esse o primeiro tempo e vem acontecendo no segundo tempo com o Mazinho e com o Biro e o João aqui. Então isso é muito importante, usar as laterais do campo, e o Parreira gosta, né? Juninho pro Botafogo. Vai se mandando pelo lado direito, Paulo Roberto. Aí o Paulo. Bom lance individual. João Santos. Bandeirantes, o canal do esporte. Philco Itachi, a imagem real. Juninho. Está jogando Alberto, telegrafou o passe, deixou para o Paulo Roberto. Carlos Alberto. Mal. Facilita com o Alberto, já estamos com 3 minutos e 50 segundos no segundo tempo aqui em Bragança Paulista. 2-0 para o Bragantino. Biro. Do outro lado, Alberto, do outro lado. Descia Gil Baiano, melhor para o quarto zagueiro da representação do Rio. Aí Renato. De novo lá pro Renato. Renato Gaúcho. Carlos Alberto. Juninho. A bola recuada pelo Pintado para os braços do Marcelo. Nesta madrugada de domingo, abertura do Campeonato Mundial de Fórmula Indy para você, direto da Austrália.
do Paradise Island. A primeira prova da temporada. Largada às 2 da manhã. Nós estaremos com o Vale Tudo a partir da 1h30 da manhã. Bandeirinha marcou lá a posição irregular do jogador do Bragantino. Pingo. 2-0 Bragantino. Juninho. Recuperação de Juninho para a equipe do Botafogo. Paulo Roberto. O que ele fez? Ele lançou uma bola simplesmente pro Mazinho. Ô Juninho. Ricardo Cruz aparece. É brincadeira, Riva. Tá muito mal o time do Botafogo, tá muito meio de canto. E voltou com o mesmo defeito, Luciano, em jogar somente por dentro. E ficar na criatividade do Renato. Renato pegar a bola, ele driblar 1 ou 2, é muito pouco pro time do Botafogo. E tendo explorado as laterais do campo, como o Bragantino vem fazendo. Tá impedido o Renato, já marcava o bandeira. Bandeirantes, o canal do esporte. Ponha seus problemas para escanteio com o Crédito Pessoal Losango. Dinheiro na mão na hora que você precisa. Alberto aparecendo para a representação do Bragantino com o árbitro marcando a falta. Falta cometida pelo Pingo. Gil Baiano. Olha o espaço que dá para o time do Bragantino tocar, Luciano. Tem que compactar mais, tá? A defesa do campo está muito distante. Então facilita as coisas para o Bragantino. Tem que chegar mais e marcar mais. Você vê que o Bragantino como luta pela posse da bola quando tem a bola. Agora o Botafogo não, fica olhando o Bragantino jogar. Levantamento para Silvio. A carga do centroavante foi real. Juninho, vê se não vai lançar de novo daquele jeito. Pingo. Carlos Alberto na progressão do lateral esquerdo, Renato Martins. Renato recebeu, ganhou do primeiro, mas fica difícil, né? Tá impedido. O Silvio abriu os braços lá pro bandeirinha do lado de lá. Olha o Renato Martins do lado esquerdo. Pingo. Paulo Roberto. Escreva para a promoção Starret, Caixa Postal 372, dizendo: quero ganhar um presente sob medida Starret. Final do jogo tem sorteio para você. Levantou Marcelo, Mazinho. É alto do Gilson Jader e o Poder Leão. São 2 lances. Tem-se a impressão que o jogador Alberto vai rolar pro Gil Baiano. E dali pode sair a bomba do Gil, né? Alberto. Vai cobrar Birubiru. Mazinho. Aí a marca dos 10 minutos deste segundo tempo para você. Saiu, hein, Mazinho?
Saiu. Muita coisa dá nisso. Lançamento com as mãos na zaga lateral esquerda. Renato Martins sai jogando o Botafogo, que vai perdendo por 2-0. Carlos Alberto. O Júnior, rapaz, ele não brinca em serviço. Não, ele joga futebol simples. Ele tá ali para tirar a bola de qualquer lado. Não deixar o time do Botafogo se armar. Então ele faz simples. A bola tá tô virado para lá, tô para lá. Pronto. Lembra o Oscar, né, Riva? É, realmente, ele faz o que ele sabe fazer, destruir. Tá certo ele. Agora quem tem de armar é o meio de campo para frente. Foi falta na base da barreira quando descia o jogador Pingo. O árbitro já marcou. Vamos repor logo essa bola em circulação para manter a média do jogo, né? Porque a bola não para. Paulo Roberto foi lá e falou: deixa comigo que daqui eu vou tentar o gol, hein? Bate bem. Saiu uma bomba espetacular do Paulo Roberto. Tive a impressão da Atena que ela bateu um pouquinho na trave, hein? Ela pegou na trave, pegou no travessão, Luciano, uma bomba do meio da rua do Paulo Roberto. Goleirão estava bem na jogada. Tem a impressão que se ela fosse no gol, o Marcelo até pegaria. Mas que ela raspou no travessão, realmente raspou. Que bomba incrível, rapaz, ó. É, sei não, viu? O Marcelão estava na bola, mas a bola caiu em cima dele. Permanece 2-0 Bragantino. E o Baiano. O nosso abraço para Paulo Sérgio Pascoal e o nosso querido Valtinho Pascoal, que acompanham também todas as segundas-feiras o futebol. Carlos Alberto. 12 minutos do segundo tempo. Cortou Júnior. Luciano, eu acredito que o Espinosa podia ser mais ousado. Agora, quando o Vivinho, o jogador mais aqui na frente, porque é muito importante. Tem que abrir um pouco mais o jogo, porque o Botafogo botou no mesmo esquema, muito fechado. Então, até passe, tem muito jogador junto, e esse erro de passe não é admissível no time do Botafogo. Tá o Vivinho no aquecimento. Eu até fui olhar no banco para ver se o Espinosa não estava te assistindo, viu, Riva, com a TV portátil. Você estava falando e o Vivinho estava levantando. É, e não é aquela história do cara que espera levantar para sugerir, não. Silvio, conheci muitos comentaristas que esperavam o jogador levantar, na época de rádio. Aí dizia assim: eu, se fosse o treinador, eu colocaria fulano de tal. Entrava o repórter e atenção, está no aquecimento fulano de tal. Agora não, agora o Ribeirinho estava falando, não tinha nem visão daqui quando o Vivinho levantou. Paulo Roberto. De outro lado, Luciano, a determinação do time do Bragantino para querer a bola. A disputa pela bola é uma coisa maravilhosa do time do Bragantino. Renato. Pingo. Do lado esquerdo vai chegando o Renato Martins para a representação do Botafogo. Vamos ver se sai o cruzamento. De um lado, do outro, pintou. Pingo. Falta. O Viro já deu um bico lá para fora. Escanteio para a equipe do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, direto de Goiânia, 9h30 da noite, J. Júnior vai transmitir Goiás e Atlético Mineiro. Quinta-feira tem o clássico transferido da última segunda-feira, Santos e Portuguesa da Vila Belmiro. Sexta-feira, o Campeonato Norte-Americano de Basquetebol Profissional, 11h30 da noite. E domingo de madrugada, às 2 horas, no Vale Tudo, Grande Prêmio da Austrália de Fórmula Indy.
Piquete. Renato Martins. Vivinho continua no aquecimento para a equipe do Botafogo. Renato. E outro detalhe, um Bragantino muito recuado, tô achando. Dando muito espaço. Começou a dar esse espaço que o time do Botafogo tocar, é perigoso. Olha a chance para a equipe do Botafogo, vai chegando por ali. Centroavante Juninho está na grande área, Marcelo pegou. Para a sua perfeita recepção, Antena Santa Rita. São 34 anos de tecnologia em telecomunicações. Exija a Santa Rita, parabólica Santa Rita, tá? Olha o cruzamento do lado esquerdo. Quando dá certo também, todo mundo aplaude, né? Tá ganhando o jogo. Bandeirantes, o canal do esporte. Philco Itachi, a imagem real. Você vê, o Bragantino deixou de usar o seu setor esquerdo aqui. É uma boa jogada, uma grande opção. Porque tem esse espaço que dá, porque não tem um jogador do Botafogo nesse setor, Luciano. Carlos Alberto colocou em profundidade lá do lado esquerdo. Renato está no comando pedindo. Esse é o pingo. Se mete Renato Martins, que é o lateral. Grande chance para a equipe do Botafogo. Melhor na quarta zaga, Ney. Mas o Botafogo está apertando, hein? Juninho. João Santos. Mazinho. Vai embora Mazinho na base da velocidade. Ganhou a grande área. E ganha o escanteio. Escanteio na ponta esquerda. Bandeirantes, o canal do esporte. 1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. Outra personalidade que acompanha o futebol todas as segundas-feiras é o nosso querido presidente Melo, presidente da Ford do Brasil. Gil Baiano. Fechadinho. Tiro de meta para a representação do Bragantino. Aliás, estamos loucos para conversar com o nosso presidente Melo, porque a Fórmula Indy está aí. E nós estaremos sempre com um Ford ao nosso lado em todos os circuitos americanos. Aliás, começa no próximo mês de abril em Phoenix. Não é aquele de onde da Fórmula Indy, não, que da Fórmula 1, perdão, que foi na rua. É um oval curto de 1 milha, parece um circo romano. Saiu a renda e nós temos aqui simplesmente 2.810 heróis. Agora não, porque agora parou de chover, a noite está agradável. E deu uma renda de 3.246. Mas às 7 horas, até às 9 horas da noite, o que choveu em Bragança Paulista é brincadeira. Renato. Cruzamento foi bom. Saiu o ponteiro. E aí eu volto à frase do Armando Nogueira, né? Que o futebol, o início de um grande jogo é o campo, né? O gramado. Se o gramado não fosse bom, o jogo não, primeiro não seria realizado. E segundo, não teria essa qualidade que está tendo aí. Parabéns mais uma vez à direção do Bragantino. Vai sair o Piquete no Botafogo, viu, Luciano? Vai sair o Piquete para a entrada do Vivinho. Exato. Silvio. Já tocou pro Mazinho. Os dois se entendem no olhar, viu? Mazinho, se virar na ponta esquerda, pega o João Santos livre. Mazinho vai embora, vai rompendo. Ganhou de 3, chega. Isso. João Santos pra dentro. Mazinho, João Santos. Paulo Roberto cortou. Olha o gol desguardecido. Alberto chegou, tomou para a representação do Bragantino. O arremesso lateral para a equipe do Bragantino. Impressionante esse Mazinho. É como você disse, parece um Ayrton Senna correndo, né? Ninguém consegue pegar o Mazinho. A hora que ele foi na frente, De Leon, Gilson Zader, fica tudo lá atrás. A facilidade, a leveza que o Mazinho tem, como o Datina falou, é coisa incrível. Aos 20 minutos
desse segundo tempo. Cruzamento lá para o Silvio. Paulo Roberto. O arremesso lateral para a representação do Botafogo no seu campo de defesa. Luciano, deixa eu ver o que o Valdir Espinosa pretende com a entrada do Vivinho, Valdir. Que a gente tem uma jogada de flanco, nós estamos continuando afunilando pelo meio. Vamos ver se ele pega essa jogada. Vai embora o Botafogo. Carlos Alberto. Renato. 2-0 Bragantino. O juiz disse que não houve nada em cima do Renato. Foi mal agora, foi mal. É com prazer enorme que a gente recebe o nosso querido Aurélio Miguel, nosso medalha de ouro, né? O nosso campeão olímpico. Como é que tá, Aurélio? Tudo bem, Aurélio? Tudo bom, Luciano. Estamos levando aí. Felizmente aí tivemos uma notícia muito triste aí esse final de semana. E a confederação será dirigida pelo filho do Joaquim Mamede, que é uma Mamede Júnior. E infelizmente com isso todos nós, judocas que estamos inelegíveis à confederação, deixamos de disputar as competições internacionais pelo nosso país. É impressionante esse ataque do Bragantino aí. Olha o cruzamento do Mazinho, pega bem o goleirão Ricardo Cruz. Mas o judô não se acerta nunca, não, Aurélio? Oh, meu Deus do céu, que confusão que é o judô, não? Bom, eu acho que não é só o judô, né? Acho que o problema do judô é o problema do esporte brasileiro. Enquanto permanecer no sistema de eleição, o voto unitário, as federações do Norte e Nordeste tiveram o mesmo peso de voto das federações fortes como São Paulo, Rio, Minas Gerais e Brasília, continuará essa dinastia do esporte, né? Porque o que nós vemos não é uma democracia, é uma dinastia. Passa de pai para filho, se colocar o cacareco lá, o cacareco vai ser eleito, porque se fecha um círculo entre eles, é um colégio eleitoral muito pequenininho, e o Piauí, por exemplo, que tem 7 atletas inscritos, tem o mesmo voto de São Paulo, que tem 70, 80 mil atletas inscritos. Então nós precisamos apoiar o anteprojeto do Zico nesse momento, que faz com que as eleições sejam do voto representativo e qualitativo e não mais do voto unitário. Muito obrigado, Aurélio. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Vamos ver se a gente acerta isso logo, viu, Aurélio? Igualmente. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Que fantástico. Tá havendo tanta confusão. Ele tá certo. Ele tocou num ponto. Como é que o Pará pode ter o mesmo peso de voto com o São Paulo? Uma loucura. Agora, você falou em eleição, Luciano. O Clube dos 13, o ex-Clube dos 13, a união dos grandes clubes do Brasil, esteve reunida a semana passada na sede do Fluminense e colocou em ata, vai exigir da CBF a sua presença na eleição para presidente. Então vai admitir que o presidente seja eleito sem a participação dos grandes clubes do Brasil. É uma transmissão da Bandeirantes para você, mostrando de Bragança Paulista 2-0 Bragantino. 23, Bandeirantes, o canal do esporte. Camisas Pênalti, confortáveis por dentro, bonitas por fora. Vista esta camisa. Birubiru. Tá valendo. O jogo comendo soco. Virapingo. Renato Martins. Vivinho está no jogo. Renato. Dom Santos aplica bom lençol. Mazinho, lá vai o Mazinho. E olha o Birubiru passando ali sem bola. E o Mazinho já procurou o Silvio. Aonde o Silvio vai, o Mazinho vai atrás e vice-versa. E o Baiano. Olha o cruzamento do segundo pau pro Silvio. Ricardo Cruz. Luciano. Fala na tela. Aproveitar para ouvir rapidinho o Barreira, como é que se define o momento do jogo agora? O jogo continua difícil. O Botafogo está tentando, nós estamos bloqueando ali na entrada da área e tentando jogar de contra-ataque. O time está bem no bloqueio, está conseguindo neutralizar as jogadas. E agora é aproveitar um contra-ataque dele para fazer mais um gol e garantir o jogo. Tá uma gritaria danada porque o Silvio, o centroavante, está caído lá dentro da grande área. Eles estão querendo que o jogo pare para ele ser atendido. Birubiru. E ninguém parou. Nossa Senhora.
dividida ali do Mazinho, brava. E agora o Silva vai ser atendido lá do outro lado. Ele levou uma pancada na disputa na última bola com o goleiro Ricardo Cruz. Bandeirantes, o canal do esporte. Foi nesse lance aí que se machucou Silvio, na bola cruzada pelo Gil Baiano. O goleirão Ricardo Cruz saiu do gol e, sem querer, evidentemente, ele acertou com o joelho o jogador Silvio. Armazém das Fábricas, o menor preço do Rio. O espaço que está dando para o time do Bragantino no contra-ataque é terrível, mas agora tem que arriscar mais. Se está em 2 a 0, tem que pressionar mais o time aqui. Saída de bola o Bragantino não dá muito espaço que está dando, porque aí fica fácil. Apesar que 2 a 0, como disse, é um resultado meio difícil, mas as coisas estão se tornando muito fáceis para o time do Bragantino. De segunda a sexta para você o Esporte Total às 12 horas e 30 minutos. E sábado às 12. Bingo. Paulo Roberto. Vai embora Paulo Roberto lá pelo lado direito. Bom cruzamento, hein? Bom cruzamento. Pega bem, Marcelo. Você vê que as poucas oportunidades que o Botafogo criou foram todas pelo lado direito, inclusive. Biro. Vai voltar o Silvio, viu, Luciano? Vai, né? Um pontapé abaixo do umbigo. Paulo Roberto. Foi falta, hein? Foi falta, o juiz deu. Na hora de viajar, todos os clubes do Campeonato Brasileiro de Futebol vestem uma só camisa. VASP. Voe VASP você também. Agora em 3 vezes sem juros. Levantou Paulo Roberto no segundo pau. Olha a chance do Botafogo. O problema do Botafogo é segurar o contra-ataque. Do lado direito, João Santos. Alberto. Ele busca bem o espaço, vai passar por ele o Gil Baiano. Se ele olhar agora. Dá uma raiva, rapaz. Se eu fosse o lateral direito, eu dizia, ô meu filho, pelo amor de Deus, ainda tem uma quinta de lá de trás. Me apresento. Só rolar a bola, né, Riva? Tem a santa paciência. Tá certo, Luciano. Você viu que ele veio muito bem, era só rolar e ele fazia o cruzamento e pegava o ataque do Bragantino de frente. Tá certo, sem nem reclamar o Gil Baiano. Bom, no lance isolado, o Pintado me parece que sentiu a coxa, ou distensão ou estiramento. Ele já correu e caiu aqui na beirada do campo. Já está no aquecimento, número 14, Ronaldo da equipe do Bragantino. Renato Martins. Bateu no rosto, o goleiro voltou a tempo, Marcelo. É o famoso Morrinho Artilheiro. Bandeirantes, o canal do esporte, mostrando para você o chute na repetição. Olha lá, a bola bateu, quicou, voltou. Agora sim, agora vamos à mensagem comercial. Dinheiro na hora e sem burocracia é com o Crédito Pessoal Losango, a sua grande jogada. Presentão. Wilson Jada cortou. Renato. Pintado parece que voltou a tempo ali, viu? Sentiu a coxa, voltou, falou legal. Tem uma borboleta, Riva. Tem uma borboleta passando aqui. Linda. Sinal de sorte. Silvio. Alberto. Boa bola tocada pelo João Santos. Silvio, olha o Mazinho. Olha o gol. Gol da dupla, Silvio, Mazinho, e agora foi Mazinho, numa bola enfiada, Silvio bateu para valer, Mazinho na sobra faz 3 para o Bragantino,
0 para o Botafogo. Tatá. Uma coisa impressionante, Luciano, a rapidez desse ataque do Bragantino. Detalhes interessantes. Mazinho com esse gol vai a 4. Vai encostando nos artilheiros do campeonato. Bragantino com esse gol passa a ser o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. E eu dizia, domingo lá foi 3-0 contra o Cruzeiro. E o Bragantino parece que está começando a gostar desse tipo de resultado. E outro detalhe, Luciano, a metida de bola do João Santos. É outro jogador fabuloso. Realmente, esses 3 jogadores, Mazinho, Silva e João Santos hoje, e com esse Alberto, realmente o que eles estão fazendo aqui, uma coisa maravilhosa. Fazia tempo que eu não via isso, viu, Luciano? Não, e a perspectiva para o futebol brasileiro. Eu, se sou o Falcão, eu já convoco os 2. Uma seleção que não faz gols, que tem uma dupla, e você sente que os 2 conversam o tempo inteiro. Olha, estão conversando, o jogo está parado aqui. Estão conversando, se abraçam, um pega na bola, levanta para o outro levanta para um. Então é uma amizade que você percebe que existe entre os 2. E isso daí é um estado de graça. Eles estão se abraçando até agora. Faz 5 minutos que não houve o gol. Tá certo, Luciano. E além do mais, você tem que ver outro detalhe. Por que isso acontece? Acontece porque tem um João Santos, tem um Alberto, tem o Mauro e esse Pintado que corre por todo o campo, que dá essa condição para os 2 somente de finalizar na frente. Então esse é o time do Parreira. Então você vê, tem jogadores que correm para os 2. E realmente ele correr mesmo. Porque eu corria muito mais. E aí, Datena, o Pintado. O Pintado foi pra brasa. Mas o Pintado não parece que tá tão contundido assim, não. Ele saiu, acho que dando um grupo ali da realidade. Ele faz uma carinha e tal, mas tá tudo bem com o Pintado. A família dele pode ficar tranquila que ele fez um grupinho. E saiu o Pintado, entrou Ronaldo, camisa número 14. Ronaldo 14. Olha os 2 na bola, Mazinho ganhou a frente. O Silvio vai para a grande área. Escanteio. E o Silvio já estava dentro da pequena área. Se o Armando Nogueira estivesse aqui, ele ia dizer assim: vejo os fantasmas de Coutinho, Pagão. As famosas tabelinhas e os famosos binômios, né? Impressionante esses 2 jogadores hoje. Pelo menos hoje. Olha, está de parabéns o preparador físico desse time, hein? É verdade. Olha a cobrança do escanteio, o Ricardo Cruz. E olha que o Ricardo Cruz está fazendo o diabo lá atrás. O goleiro do Botafogo é bom demais. E vai Bragantino. Chegou Ronaldo. Tira de qualquer maneira o Paulo Roberto. Dá um bico lá pra frente. Luciano. Diga. Aproveitar aí já para transmitir direto do Rivelino os parabéns ao Luiz Carlos Prima pelo preparo físico do time também. Obrigado ao Riva lá em cima. E a todos vocês que seja sempre assim, a segunda-feira, sempre um futebol brilhante como está sendo, toda segunda-feira eu tenho acompanhado, e o trabalho, né? A gente vai humildemente, caminhando fazendo o nosso passo a cada jogo, se bobear, a gente ganha o jogo, senão a gente empata o jogo. É o nosso lema é somar pontos. Se vier 2, ótimo, senão a gente vai ganhar sempre 1. Vai mantendo a invencibilidade. Um detalhe impressionante, o time do Botafogo só tinha tomado até hoje gol do Corinthians. Quer dizer, o Botafogo é um time que 8 pontos ganhos e não tinha tomado gols a não ser no jogo com o Corinthians. E hoje toma 3 aqui. Daí a importância da partida e desta dupla incrível, Mazinho Silvio. Olha, Luciano, ao permanecer esse resultado, ao final do jogo o Botafogo já faz aniversário, hein? 270 minutos sem marcar um gol. Lançamento lá pro Renato, olha a chance do Botafogo, uma bomba na trave, voltou pro Pingo. Que pena, uma bomba na trave do goleiro Marcelo. Foi exatamente o Vivinho, né? Dá uma olhada só na repetição, veja como ele pegou bem na bola. Que pena, o Botafogo merecia pelo menos esse gol. Pela voluntariedade, pela disposição dos seus jogadores. Time que não deu um pontapé, time leal. Falta que favorece a representação do Botafogo. Permanecendo esse resultado, domingo nós vamos ter um jogão no Rio de Janeiro, né? Fluminense e Bragantino, quer dizer, os 2 com 10 pontos. Que coisa, hein?
Renato Martins. Vai pra grande área o Renato, tiro de longa distância. Marcelo é obrigado a tocar pela linha de fundo. Tá ali o Botafogo, tá ali, meteu bola na trave, duas, né? Uma do Paulo Roberto cobrando falta, outra do Vivinho. Foi bom chute ali do Renato Martins. E um bom espetáculo. Tá bom, lindo. Lindo mesmo, como você falou, duas bolas na trave, Botafogo insistindo, acho que ele apertar mais. Botafogo tem que sair, tudo ou nada agora. 35 minutos do segundo tempo, Juninho. Por cobertura, Marcelo bem colocado, Marcelo bem colocado. É o futebol bem jogado, sem interrupções, sem a maldade dos jogadores, quer dizer, sem aquele negócio de prender a bola, de segurar a bola, irritar o adversário. E olha que o campo, apesar de toda a drenagem, um campo pesado, que choveu barbaridade em Bragança Paulista, e no fim o espetáculo não foi prejudicado em nada, muito pelo contrário. Valdeir. Renato Martins podia ser mandado aquele lado, né? Ele foi. Bandeirantes, o canal do esporte. Ponha seus problemas para escanteio com crédito pessoal Losango. Dinheiro na mão na hora que você precisa. Lançamento longo. Fica no meio do caminho para a equipe do Botafogo. Carlos Alberto. Três a 0 Bragantino. Renato. Marcação do Júnior implacável. Implacável. Ó. Esse é João Santos. Viro. Ronaldo. Voltou Ronaldo. A disposição do time é demais, Mauro Silva tenta levar a marcação de 3 jogadores do Botafogo, não consegue. Agora imagine você de todo o Brasil, que é uma cidade como Bragança Paulista, ter um time como o Bragantino, que foi campeão paulista, que vem mantendo uma regularidade, que hoje é um time dirigido pelo Parreira, tem jogadores convocados para a seleção brasileira, essa dupla de atacantes aí, uma dupla infernal. Imagine como é que se sente o torcedor em Bragança Paulista, né? E você vê, Luciano, a entrada do Ronaldo mudou um pouco taticamente o time do Bragantino, porque o João Santos foi jogar pelo meio e o Ronaldo aberto aqui na ponta esquerda. O que prova que o trabalho, quando é bem feito, surte efeito em qualquer cidade, com qualquer camisa. Não é aquele negócio, o trabalho só dá certo num time grande. Não, quando o trabalho é bem feito a médio e longo prazo, tá aí o resultado. Porque não é da noite pro dia que o Bragantino surgiu. O Bragantino foi campeão paulista, só isso. E no outro campeonato brasileiro foi o 6º clube. Tem isso também, esse outro detalhe. Biro. Ó a fera aí. Ó o Silvio. Gil Baiano. Mazinho tá na direita. Vai embora o Gil Baiano. Mazinho. Eu tenho a impressão que quando os dois viajam com o time, os dois ficam no mesmo quarto, viu? Mazinho. A bola bateu lá atrás do ferro. Tiro de meta para a representação do Botafogo. Luciano, você já imaginou o que deve pensar nesse momento assistindo o jogo? Os presidentes do Fluminense, do Guarani, do Santos. Afinal, a defesa praticamente é toda do Guarani, foi mandada embora. O Mazinho nunca teve a oportunidade do Santos e o João Santos e o Silvio foram deixados de graça praticamente pelo Fluminense aqui em Bragança. São as famosas histórias do futebol, né, Tata? É sempre assim. Pelé também foi treinar no Palmeiras, não deixaram ele treinar. E aí? É brincadeira ou não? O Rivelino. Bom, aí tem histórias incríveis. O River é outro também. Opa! Tá impedido. É que nós não temos muita memória, né? Nossa memória esportiva é um negócio muito curto. A gente todo dia tem que matar um leão nesse país, né? Mas
se a gente tivesse isso sempre vivo na memória, a gente vê que as histórias são incríveis, né? São incríveis. E o que a gente percebe aqui, Luciano, com o time do Bragantino, é a simplicidade dos jogadores. Como você falou, o Júnior, ele sabe fazer o quê? Marcar, destruir. Como você falou, marcou o Renato realmente não apareceu no jogo. Então ele pega, ele destrói, somente destrói. Então tem jogadores para construir, jogadores que trabalham realmente para os outros construírem. Isso eu acho muito importante no futebol. Na marca dos 40 minutos do segundo tempo, 3 para o Bragantino, 0 para o Botafogo. Silvio, Bandeirantes, o canal do esporte. Philco Itachi, a imagem real. Quando eu falo esse negócio, eu penso que é brincadeira, mas você ia treinar no Palmeiras primeiro, né, Risco? Eu fui treinar no Palmeiras, também não fui aceito. Não foi aceito. Aí. Olha o lançamento lá para a grande área. O Gil Baiano vai na correria lá, o Valdeir. Isso, em profundidade. Cortou Birubiru. De Leão. Olha a determinação tática do time do Bragantino. Renato Martins, vai sair cruzamento lá para a grande área. Marcelo. O nosso abraço carinhoso. Tô com saudade do Zózimo Barroso do Amaral. O Zózimo a gente só se fala agora por televisão, coisa incrível. Precisamos repetir aquele jantar no máximo em São Paulo, brilhante. Grande Zózimo. Aliás, um dos homens que mais entende de esporte, ele sabe tudo também. Olha a armação do Botafogo. Falar nisso, hoje eu tive o prazer de encontrar a nossa querida Alice Maria, diretora de jornalismo da Rede Manchete Televisão em São Paulo, aliás, no próprio Máximo. Lá estávamos com o Toquinho. Grande Alice Maria. Tá com saudade da dona Alice. Que, aliás, prometeu, vai dar uma matéria exclusiva pela primeira vez na televisão por Vale Tudo, hein? Isso é obra do Armando. Paulo. No pivô da intermediária, Carlos Alberto para o time do Botafogo. 3 para o Bragantino, 0 para o Botafogo. João Santos. 43 minutos deste segundo tempo aqui em Bragança. Ronaldo. Vai embora. Olha só o Mazinho. Mais um Mazinho. Vou dizer uma coisa para vocês. Ó. O ponto de equilíbrio dele, quer dizer, ele fez uma curva. Eu vou dizer uma coisa pra você, ele deve estar com aqueles aerofólios tudo reguladinho, viu? Cartão amarelo pro Gilson Jader. Também se ele não segura, um grande abraço, ele ia ter que buscar outra vez lá no gol, viu? Alteração no Bragantino, entra o camisa 13, João Batista, sai Ney, vai ganhar o bicho, né? Impressionante a curva que o Mazinho fez na linha de fundo. Se o Roger Penske visse isso, ele ia dizer, vamos botar lá pro carro do Emerson, olha o cruzamento. Foi falta, o juiz pegou bem. Aliás, nota 10 pro seu Edson Rezende de Oliveira. Concorda, Riva? Perfeito. O juiz. Gostou, Tatá, do juiz? Eu gostei, Luciano. Gostei bastante. Ele disse que a revelação de Brasília realmente se auto-intitulou assim e o é, viu? Bem no jogo. E o Datena, tem alguma coisa a falar, Datena? Tão bom contra o Márcio Rezende de Oliveira, que apitou lá no sul do país. Essa safra nova tá boa, viu, Luciano? Tá boa, tá bem intencionada. Tá levando a sério, a risca as determinações para que o jogo corra solto, bonito. João Santos. É uma pena quando termina um jogo desse, né? 44 minutos. Esse jogo podia ter aí uns 20 minutos de prorrogação. Quer dizer, de prorrogação não, uns 20 minutos de descontos. Birubiru. Vai embora o Bragantino, Ronaldo, olha o Silva no Mazinho. Na trave! Na trave, Mazinho. A bola passou pelo Silvio. Impressionante os dois, impressionante.
Uma noite de consagração para os dois grandes artilheiros do Bragantino. É um pecado, Falcão. Espero que esteja pelo menos assistindo esse jogo, porque ele devia estar aqui presente para ver o que jogou esse time, principalmente esses três homens na frente. João Santos tocando, bom passe para Ronaldo. 3-0 Bragantino. De Leon. Bandeirantes do Canal do Esporte. 1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. São jogos que passam para a memória do torcedor. E esse jogo, principalmente para a dupla Mazinho, e os dois continuam conversando, Mazinho e o Silvio aqui. Os dois estão juntos aqui. O jogo está comendo solto na frente, os dois estão aqui. Acho que eles ficam maquinando, né? O que nós vamos fazer daqui para frente? Você cai para a direita ou cai para a esquerda? Que maravilha, que perspectiva pra gente que tá precisando de gols, né? Quando eu falo a nível de seleção brasileira que vai disputar uma Copa América, time que fez 2 gols, um de pênalti e outro de bola parada. Gols do Neto, diga-se passagem. Imagina o Neto lançando esses homens, não? Já pensou? Não é brincadeira, não, amigo. Botando o Mazinho em velocidade, botando o Silvio. São sugestões, apenas sugestões. Nós dois já convocaríamos eles, né, Rima? Os dois irmãos, esse João Santos também é um grande jogador, Luciano. Também. Muito importante também no esquema. E o Botafogo realmente deixou a desejar em termos ofensivos. Acho que aquele gol logo no começo matou o time do Espinosa. Realmente matou em termos táticos, a maneira que ele ia jogar. E o merecido, em todos os aspectos, essa vitória do Bragantino até agora. 3 Bragantino, 0 Botafogo neste futebol. Na noite de segunda-feira vai terminar um grande espetáculo. Está de parabéns o Bragantino, está de parabéns o Botafogo, que não deu um pontapé. Time que tentou, lutou. O Valdir Espinosa tentou consertar, não deu, meteu 2 bolas na trave. E é um grande time, está aí com 8 pontos ganhos, é o 7º jogo. E vai o Botafogo, lógico, virar a página e vai partir para outro jogo, é claro. E o Bragantino vai pegar o Fluminense domingo. Que jogão, hein? Outro jogão de bola. E a esse clube, né? Olha o estádio, olha esse campo, Luciano, como a gente vinha comentando, é importante. É como o Armando Nogueira frisou, eu acho que um espetáculo começa onde? Onde dá essa condição para ter o espetáculo. Eu acho que se não fosse o campo do Bragantino aqui, não teria esse espetáculo. Alberto, Silvio, vai dar certo o Mazinho. Olha só, o Mazinho vai para a grande área, o Bandeirinha deu o quê? O Bandeirinha ficou louco. A única definição que pode ser, o Bandeirinha ficou louco. Eita, tá. Tá sem dúvida. Você deu a única definição que podia ser dada realmente. Ficou louco, levantou a bandeira, não sabe por quê. Terminou. Termina esse grande espetáculo na segunda-feira aqui em Bragança Paulista. E parabéns todos. E direto, o Mazinho foi abraçado.